Rui Manuel César Costa, 53 anos, sócio 6034 do Benfica, um dos nomes da geração de ouro do futebol português. É presidente do clube do seu coração desde 2021, candidato agora da lista G. Todavia, esta sua nova vida e curta como líder não tem sido fácil. A história construída enquanto jogador não se apaga, não senhor, mas como dirigente não conseguiu ainda unir o universo benfiquista e é neste contexto que chegamos às eleições de dia 25. Rui, boa tarde, obrigado por ter acedido ao convite da Renascença para esta entrevista. Como é que observou este eu vou chamar-lhe episódio recente de João Noronha Lopes, em que mostrou as suas declarações de rendimentos? Eu sei que o Rui não vai por esse caminho, já o disse publicamente, mas como é que olhou para esse episódio? Porque teve necessidade de o fazer, é uma coisa pessoal do candidato, considerou necessário fazê-lo. Eu não considero que seja necessário fazê-lo, portanto, não, cada um age por si próprio e se o fez foi porque sentiu alguma necessidade, mas não me diz respeito a mim. Portanto, eu não vou estar. Eu tenho feito uma campanha pró-Benfica, tenho feito uma campanha. Eu estou numa posição até diferente dos outros candidatos, porque não sou só candidato, mas ainda sou presidente do Benfica e, portanto, tenho essa responsabilidade, quer em termos de trabalho, quer em termos de disponibilidade de fazer campanha, quer, acima de tudo, em termos de responsabilidade para com os benfiquistas, e é nessa linha que eu vou seguir até ao fim com aquilo que é a minha campanha. Eu coloquei esta questão, Rui, não porque a minha essência. O candidato que eu falo, e vou citar, referiu que é preciso que se investigue quem está por trás das campanhas e quem são os profissionais da maledicência e da desinformação. E se calhar é mesmo preciso fazer isso. E basta ir às redes sociais há largos meses para perceber o que é que se está a dizer com isso. E, portanto, ele provavelmente está a falar também para ele próprio. Porque é preciso ir às redes sociais e perceber aquilo que eu tenho sido ofendido e maltratado por perfis falsos de empresas que ainda há bem pouco tempo, em termos políticos, foram corridos da política por esses motivos, e vamos ver agora quem é que está a liderar campanhas. Portanto, isso é preciso fazer o quanto antes. Digo até mais, de campanhas sujas e deixar de ser sujas nas redes sociais, agora surgiu mais uma vez o tema Footlab. Como se eu não pudesse ter empresas com os meus filhos, uma empresa que eu construí em 2017 para mim e para os meus filhos, que depois, a posteriori, montámos uma empresa para franchisings, onde nessa empresa está incluída a minha empresa, a empresa do Cristiano Ronaldo e uma outra empresa internacional. E que agora, pelo facto de o Footlab, de estar um lab na sede da Liga, eu apoio a Pedro Proença por este motivo. Acham que isto é campanhas limpas? Quem é que procura as campanhas que não sejam limpas? Isso está lá. Está nas redes sociais de candidatos. Também está nas redes sociais. E depois de o Rui ter dito que uma das suas principais vitórias foi o facto de o Benfica não ser hoje um palco judicial. Exatamente. Também está nas redes sociais rumores sobre uma alegada investigação à Eusébio Cup, e de uma empresa sua que estaria ligada à organização desse evento. Mas vão investigar. Isto é verdade? Mas vão investigar, pá. Mas era disto que falava? Vida, não é de tudo. Ou este é um segundo episódio? É de tudo isto, são episódios atrás de episódios. Episódios atrás de episódios. E é triste assistir a essas coisas. E quando se vem dizer que se quer uma campanhas limpas e se faz essas coisas, é triste ouvir. E, portanto, a minha campanha será sempre pró-Benfica. As pessoas conhecem-me, não cheguei aqui de paraquedas, não é de hoje que eu represento o Benfica, é dos meus 8 anos que eu represento o Benfica. A minha seriedade para com o Benfica é indiscutível. Em todas as situações que eu representei o Benfica, quer como jogador, quer como dirigente, quer como presidente. Acha que estas campanhas sujas, como apelida, vão intensificar-se até dia 25? Eu espero que Estamos não. Mais de uma semana ainda. Eu espero que não, porque não é isso que os benfiquistas querem dos candidatos. Eu espero que não, porque não é isso que os benfiquistas querem ouvir ou querem saber dos candidatos. Querem saber dos programas, querem saber daquilo que têm pela frente para o Benfica. A situação financeira do Benfica é preocupante? Ou não? Se a situação do Benfica financeiramente fosse preocupante, todos os outros clubes portugueses estavam falidos. O Benfica continua a manter a melhor situação financeira dos clubes portugueses. Continua a ser um clube que fecha agora este mandato, mais uma vez, com os capitais próprios acima dos capitais sociais, que é o principal marco
da questão financeira. Subiu o passivo do Benfica, sim, subiu, por motivos já bem explicados, assim da mesma maneira que subiu os ativos. Teve uma subida de custos de 5,6% ao ano, teve uma subida de rendimentos de 10,8% ao ano. É um clube que está cada vez a crescer mais, que está cada vez a ter mais receita e cada vez mais pronto para o futuro. Agora, há uma coisa que é muito importante dizer aqui nesta situação. Em nenhuma destas situações o Benfica perdeu a cabeça. Em nenhuma destas situações a dívida aumentou por não sabermos o que é que estávamos a fazer financeiramente. Nós preparámos o clube para o futuro. Neste momento, como se viu no último exercício, que foi extremamente positivo, essa dívida começou a ser reduzida já no imediato. Mas essa preparação para o futuro, permita-me interrompê-lo, Rui, essa preparação para o futuro vai fazer com que o Benfica possa atingir os 500 milhões de receita anual e 100 milhões de quebra do vai fazer. Não é muito ambicioso? Não é ambicioso, tem que ser a nossa ambição. E são números que nós temos avaliado. Evidentemente, nós não acordámos num dia e não pusemos num papel ou na nossa cabeça que vamos chegar aos 500 milhões de receita, porque sim, porque é um número bonito. Tudo aquilo que tem sido feito ao longo destes anos, toda a preparação financeira do Benfica tem sido feita ao longo destes anos, leva-nos a estes números. Portanto, essa sua convicção de que vai melhorar o Benfica e muito em termos financeiros, leva-o também a não enfiar a carapuça de que é um ignorante nesta matéria, como disse Luís Filipe Vieira recentemente. Mas eu não vou comentar sequer, não vou comentar mais aquilo que Luís Filipe Vieira disse sobre mim. Portanto, não vale a pena estar a comentar situações deste género, até porque tudo aquilo que foi dizendo ao longo deste tempo sobre mim, porque é que me lá teve este tempo todo? Porque é que me lá teve este tempo todo? Não vale a pena estar a responder isso. E como é que, de certa forma, magoou, já que o Rui Costa era apontado como um delfim de Luís Filipe Vieira, pelo próprio Luís Filipe Vieira. Mas agora partimos para as ofensas diárias e, portanto, não vou estar a responder isso. Há aqui uma vingança pessoal? Não quero pelo estar... facto de, por exemplo, não ter mencionado Luís Filipe Vieira quando tomou posse? Isso é uma rábula que não faz o mínimo sentido. Naquele dia, e vou explicar uma vez mais, naquele dia o Benfica precisava de apresentar um presidente exatamente naquele dia. Estava a meio de um empréstimo obrigacionista que ia cair. Estava a meio de uma inscrição na UEFA que ia cair e que o Benfica iria ficar fora das competições. Estava em risco tremendo de ficar fora das competições europeias. E o que importava naquele dia, e aquilo que foi estratégico naquele dia para o mercado e para as instituições europeias, era que o Benfica tivesse um presidente. Nada tinha a ver com dizer bem ou mal, ou dar uma palavra, deixar de dar uma palavra sobre aquilo que era a saída de Luís Filipe Vieira, ou a pessoa de Luís Filipe Vieira. Em nada foi ofensivo para com a pessoa, em nada foi propositado para deixar uma marca onde não se falasse da pessoa. Mas Vieira pode ter sentido que houve ali alguma ingratidão? Não pode ter sentido, porque conhece os regulamentos, conhece as regras do mercado, conhece tudo. Rui, vamos dar aqui o passo em frente. O que é certo é que nesta corrida eleitoral observamos que não tem tido, por exemplo, o apoio de antigos jogadores do Benfica. Estou-me a lembrar de Mikel e tenho aqui apontado também Cardoso, velhas glórias, como António Simões, que se juntaram a outros candidatos. Isto tem alguma explicação? Acha mesmo que não tem apoio dos ex-jogadores do Benfica? Não sei, diga-me. Não, aliás, tenho um que tem pouca história no clube, que até entrou para a direção. Sim, Humberto Coelho. É evidente que tenho o apoio de muitos e muitos jogadores do Benfica. Só considero que não seja necessário estar a expor as pessoas, estar a meter as pessoas em determinadas situações, embora haja muitos que queiram vir comigo. Queiram vir comigo às casas e queiram vir comigo aos eventos de campanha. E, portanto, estou muito agradecido a todos eles. Há uma coisa que eu não farei, que é comprar nem votos, nem pessoas para estarem ao meu lado. Isso eu não farei. Foi o caso? Não sei se foi o caso, estou a dizer eu não farei. Não estou a dizer que tenha sido o caso, estou a dizer que eu não farei. Acha que estes apoios, usando aqui uma expressão popular, assinaram de cruz com o João Noronha Lopes? Se calhar até sem perceberem muito bem que conhecimento é que Óscar Cardoso ou Mícolis ou coisa assim tem com João Noronha Lopes? Quando é que trabalharam junto? Quando é que se conheceram para ter esses apoios? Basta que se faça essa análise. Mas não é preocupante para mim o que os outros fazem ou deixam de fazer. É preocupante para mim aquilo que eu faço e que continuarei a fazer para o Benfica.
e que não mudam a minha essência enquanto pessoa. Já Nuno Gomes é um exemplo diferente, não é? Porque Nuno Gomes trabalhou consigo, teve funções no Benfica e hoje quer ter funções até bastante consideráveis, no caso de Noronha Lopes ser o próximo presidente. Da parte dele. É legítimo da parte de qualquer ex-atleta apoiar quem quer que seja. Esteve ligado, e o Rui também já o revelou, já confessou isso mesmo, esteve ligado, por exemplo, à vinda de Roger Schmidt, o último treinador campeão, portanto... Sim, é verdade, é uma verdade. E hoje o facto de aparecer naquela que é supostamente a lista principal concorrente sua... é uma verdade. Acaba por ser... É uma verdade, mas foi uma opção de Nuno Gomes e provavelmente teve esse convite do outro candidato e aceitou o convite. Para mim é completamente natural, completamente normal. Mas não é um trunfo a seu desfavor? Não é uma situação que me preocupa ser um trunfo a meu desfavor, deixar de ser desfavor. É o entendimento que o Nuno Gomes fez e eu tenho que respeitar isso. Quem não está consigo nestas eleições e caso seja reeleito, terá no futuro as portas da luz fechadas? Nunca ninguém teve as portas da luz fechadas. Nunca ninguém teve as portas da luz fechadas. Portanto, o Benfica é de todos os benfiquistas, não é do presidente que está. É de todos os benfiquistas e comigo nunca ninguém teve as portas fechadas. E o futuro do Benfica, segundo o Rui Costa, passa por um projeto que é o Benfica District. Já eu disse que não é apenas uma questão de maquilhagem, não é uma questão estética apenas, este Benfica District. É um de extremo crescimento do clube. E há quem diga também que 200 milhões de custo, que é o valor que foi apontado, são uma fantasia. Eu vou colocar novamente os nomes nas pessoas, quem disse isto foi o Luís Filipe Vieira, e que será muito mais do que a crítica, importa aqui perceber se estamos a falar de facto de uma fantasia de 200 milhões. Não estamos a falar de fantasia nenhuma, nós estamos a fazer este projeto, ou fizemos este projeto com quem desenhou o Estádio da Luz e conhece melhor que ninguém o Estádio da Luz. Portanto, não estamos aqui na ordem das fantasias, nós estamos aqui à procura de fazer uma obra para o Benfica que é extremamente estrutural. Vem ao encontro daquilo que os grandes clubes têm feito em termos internacionais. Repare-se e veja sobre o Real Madrid, o que é que fez ao estádio, o Barcelona, o que é que está a fazer ao estádio, o Manchester City, para maior rendimento, para maior beleza, para maior modernização, mas acima de tudo para um rendimento também muito mais substancial. Mas não obras mais urgentes, do que quer do atual estádio, quer no Seixal, por exemplo, em vez de se avançar por um projeto destes, de uma envergadura como este? Este projeto será pago completamente em paralelo com a vida do dia-a-dia do Benfica. E, portanto, não terá nenhuma influência naquilo que sejam contratações para o futebol, a dinâmica do dia-a-dia do clube, contratações para as modalidades, isso nada vai influenciar este projeto e nada vai influenciar o dia-a-dia. É um projeto que levará o estádio aos 80 mil lugares? É um projeto que levará o estádio aos aos 80 mil lugares. Há uma ideia de aumentar a lotação para 70 mil? Não, isso já está em curso e já vamos... Quando é que ficará concluído essa nós remodelação? Nós anunciámos isso em 2 fases e, portanto, já estamos muito perto desse número e continuamos a trabalhar dentro do estádio para desenvolver esse projeto. E a questão do naming, que também já tem uns anos de discussão. O naming com o estádio feito pelo Benfica District, ou seja, com estas diferenças e estas modificações que pretendemos fazer, mais facilmente nós conseguiremos o naming para o estádio. São coisas que é um tema, é um dossiê. Mas tem algum parceiro já? É um dossiê que já vem de há longos anos no Benfica. Tivemos propostas, tivemos negociações, à qual considerámos que não eram os números que nós entendíamos, na valorização da marca Benfica e na valorização do Estádio da Luz. Qual é o número desejado pelo Benfica? Não vou estar a anunciá-lo por motivos evidentemente, de negociações, mas de qualquer das maneiras, não que não tenham já aparecido propostas para essa situação, mas ainda não aos números que nós consideramos que a marca Benfica vale e que o Estádio da Luz vale. É uma situação, a ampliação da Luz, que vai, ou tem também por objetivo, resolver um problema recorrente, que é a questão da fila de espera do Red Pass. Neste momento tem ideia de quantos sócios estão a aguardar? Acima de 15 mil e isto é sinais também do crescimento da família benfiquista. Nós este ano chegámos aos 400 mil sócios, pela primeira vez, uma marca muito importante na história do clube. Queremos chegar aos 500 mil e ao andamento que estamos a ter e às medidas que queremos tomar para o futuro, com toda a certeza iremos chegar aos 500 mil sócios, ainda que haja no próximo ano uma remuneração dos sócios, mas queremos chegar a estes números e iremos lá chegar. Isto não agrava o problema anterior da fila de espera? Sim, mas
pode agravar esse problema, mas a família benfiquista não deixa de crescer. Não consigo fazer um estádio para 500 mil pessoas, isso é impossível fazer, para 500 mil sócios, mas temos a capacidade para poder dar mais lugares no nosso estádio. O Benfica já precisava hoje de um estádio novo. Luís Filipe Vieira falava há dias de um novo estádio para 120 mil, voltando aos 120 mil de antigamente. O Benfica tem um estádio maravilhoso, vai ficar com o estádio ainda mais maravilhoso. Não acredito que 120 mil lugares no estádio atual seja a solução para o Benfica. Acredito que chegarmos ali à medida dos 80 mil é uma ótima medida. A questão da centralização dos direitos televisivos é também uma matéria em cima da mesa. De resto, está prometida como uma das suas primeiras decisões, caso seja reeleito. Disse que já tem propostas, mas aguarda por propostas mais vantajosas. A minha pergunta é muito objetiva. Estamos a falar de que valores? 60 milhões? Não falo de valores, nós temos propostas acima daquilo que nós temos no presente. E para fecharmos 26, 28, que é a tal janela que nós temos aberta antes da centralização dos direitos, se ela efetivamente nascer, que esperemos que neste estado não nasça, temos propostas já acima daquelas que temos hoje, mas queremos mais do que aquilo que temos em cima da mesa. E, portanto, é outro dos objetivos imediatos, estão a ser discutidas, são dossiês que estão a ser discutidos constantemente e que nós acreditamos plenamente que podemos chegar a valores que sejam dignos daquilo que... Mas quais são os mínimos para o Benfica? Já o disse ontem, andamos acima dos 60 milhões de euros e é sobre isso que a gente vai trabalhar. E pode chegar aos 80, por exemplo? Não sei até onde é que pode chegar, sei que há um valor mínimo para nós, que nós temos internamente, e que iremos consegui-lo com toda a certeza. Os direitos televisivos em todo o mundo estão a andar para trás. Duvidamos que aqui em Portugal se atinja os números prometidos e daí a nossa preocupação, os nossos alertas e a nossa... Portanto, se o Benfica não conseguir, nenhum dos outros conseguirá. Aqui é uma questão de marca. Não, o Benfica sozinho acredita que pode chegar aos valores que acabámos aqui de referir. No seu global, na centralização dos direitos, a promessa foi feita no sentido que nenhum clube perderia em relação aos valores que tem hoje, mas efetivamente nós não vemos, não temos nenhum dado concreto, bem antes pelo contrário, que venha alguma plataforma comprar a centralização dos direitos e que os clubes possam ser ressarcidos dessa maneira. E, portanto, daí a nossa preocupação, o nosso alerta, porque não queremos perder valor em relação àquilo que temos e até queremos subir aquilo que temos hoje. Rui, e essa é uma preocupação verdadeira. O Benfica vai reforçar-se em janeiro? O Benfica vai Neste momento já identificou lacunas do plantel para isso? O Benfica vai reforçar-se em janeiro se quando lá chegar entender que seja necessário reforçar-se, como sempre fez. Janeiro ainda vem longe, em termos futebolísticos ainda vem longe, e portanto trabalhar com os jogadores que nós temos hoje não tem sido fácil, como as pessoas percebem, trabalhar semanalmente com esta equipa, porque não teve as férias, não teve a pré-temporada, parece um discurso cansado, mas é uma realidade, portanto as pessoas têm que perceber isso, e depois de 10 dias de preparação de época, começando com a Supertaça até ao dia de hoje, jogou sempre de 3 em 3 dias. Portanto, mais do que o fator José Mourinho, espera que a equipa ainda melhore muito, ela própria e os jogadores melhorem também o seu rendimento individual. Exatamente, há jogadores que ainda se estão a adaptar mais ou menos. Inclusive é Richard Rios, não é? Mas Richard Rios não vai ser um tema. Agora toda a gente está a falar do Richard Rios porque custou e ainda não teve as prestações que toda a gente espera. Por isso, porque custou, não é? Mas esse peso que ele está a sentir também tem que ser de alguma forma aliviado. Ele próprio tem que conseguir aliviar esse peso que tem nele, porque como tenho dito, o Richard Rios não foi contratado para fintar 40 jogadores por jogo e marcar 40 golos por ano. As suas funções são outras. Reparem que mesmo não estando ainda no topo daquilo que Richard Rios pode fazer e ao qual vou à sua contratação e ao qual vou ser muito elogiado essa contratação, porque quem conhecia Richard Rios do Palmeiras e da seleção colombiana sabe que o jogador é Richard Rios, portanto que se dê tempo aos jogadores para se adaptar. Mas sente o jogador pressionado? Já falou com ele, por exemplo? Sinto que o jogador tem uma certa necessidade de corresponder àquilo que são as expectativas. Foi o que ele lhe transmitiu? Não, é aquilo que se sente. O eventual regresso de Bernardo Silva foi um dos temas desta campanha. Não estamos a falar de um tema novo, mas foi um dos temas desta campanha. E esse eventual regresso é um exclusivo de João Noronha Lopes? Ou no futuro o Rui pode pensar também em fazer regressar um jogador como Bernardo, premissas, uma vez que já tentou fazer regressar Félix? Duas premissas sobre esse assunto.
promessas de jogadores para o futuro e de treinadores para o futuro, isso é anos 80, anos 90, é campanhas de anos 80, anos 90. E nós temos que ser realistas. Eu não quero que assuma este regresso. Eu nunca faria uma coisa dessas, que é prometer o que quer que seja de jogadores ou de treinadores que estejam hoje com contratos e que isso é, como eu disse, e vocês lembram-se desses anos, isso é promessas eleitorais há anos 80, anos 90. Aquilo que eu digo sobre Bernardo Silva e sobre todos os Bernardo Silvas do Benfica é que no meu mandato eu tentei sempre fazer voltar a casa todas as nossas pérolas do Benfica Campos, sempre que houvesse a possibilidade para o fazer. E é evidente que se Bernardo estiver na disposição de voltar ao Benfica, se estiver com a liberdade para voltar ao Benfica, que o presidente que estiver, seja lá quem for, vai querer trazer Bernardo Silva para o Benfica. Depois compete... Inclusive Rui Costa. Como é óbvio, como tentei João Félix, como tentei Nelson Semedo, como trouxe Renato, que infelizmente só pelas lesões não teve o rendimento que ele próprio gostaria de ter. O mesmo aconteceu com o Gonçalo Guedes. Portanto, voltando atrás da minha pergunta, este regresso de Bernardo Silva não é exclusivo de um dos candidatos. Mas isso eventual regresso. Eventual. Em que parte é que nós podemos pôr o exclusivo? Da parte dos presidentes que estejam ou da parte do atleta? É que aí é que está, não percebo qual é a exclusividade. Eu acredito que Bernardo Silva queira voltar ao Benfica. Independentemente do presidente. Porque já o disse várias vezes. Se depois o regresso do Bernardo Silva ao Benfica tem a ver com o presidente que está ou não está, isso eu já não sei. Isso já é uma coisa que só o próprio Bernardo pode responder. Também o Rui só pode responder por si. Eu só posso responder por si. Consigo Bernardo voltaria? Eu não vejo porque não voltaria, porque o Bernardo, eu por exemplo, tive numa situação igual à do Bernardo, eu queria voltar ao Benfica. Não queria voltar com A, B, C ou D, eu queria voltar ao Benfica. Independentemente de quem fosse o presidente do Benfica, eu queria voltar a vestir o manto sagrado. E acredito que o Bernardo esteja na mesma situação, porque é um benfiquista puro e, portanto, acredito que ele esteja na mesma situação. E será que José Mourinho ainda vai treinar Bernardo Silva no Benfica? Ou José Mourinho, nessa altura, já treinará apenas Bernardo Silva na seleção? Mas nós já ontem eu disse isso também. Mourinho tem um mês no Benfica. Já foi despedido do Benfica e o selecionador já foi despedido também por toda a comunicação social. E faz muita confusão. Faz muita confusão isso. Portanto, José Mourinho é treinador do Benfica. Aquilo que eu vejo de José Mourinho é uma grande paixão a fazer aquilo que está a fazer. Até a própria negociação que levou o José Mourinho a vir para o Benfica me deixa muito satisfeito, muito feliz de ter pela frente um treinador que é somente um dos treinadores mais titulados do mundo. Sim, mas José Mourinho também não escondeu que gostaria de voltar à seleção. E que de resto foi surpreendido, segundo ele, com este convite do Benfica, quando estava a pensar em voltar a Portugal apenas para a seleção. Mas isso podia ser daqui a um... Então acha que ele já abandonou esse objetivo? Podia ser daqui a um mês, como podia ser daqui a 10 anos. O facto de um treinador gostar de vir a ser treinador da seleção, ele não disse quando é que seria essa data. E neste momento é um treinador com um contrato com o Benfica para 2 anos. E eu espero que ele renove o contrato com o Benfica, seja em que circunstâncias for, porque significa que o Benfica está a ganhar. Caso contrário, não se renove esse contrato. Mas, de qualquer das maneiras, mesmo com a tal cláusula de saída ao final de um ano, onde os valores incluídos são menores do que ao contrato, do que ao contrato total, eu desejo, e todos os benfiquistas devem desejar o mesmo, que essa cláusula não exista e que a renovação sim venha a ser uma realidade, porque isso significa que o Benfica está a ganhar e continua com o seu treinador. As relações com as instituições e com a Federação de Pedro Proença em particular também têm sido motivo de discussão entre os associados do Benfica, e é preciso sempre recordar que é para eles que nos dirigimos, e tem sido também um fator de polémica, uma vez que muitos benfiquistas não morrem de amores pelo líder da Federação Portuguesa de Futebol. O Rui Costa diz no seu programa que há que ter um posicionamento estratégico diferente junto das principais entidades. Já criticou Proença, estou-me a lembrar a seguir à final da Taça de Portugal e pelas razões que são subejamente conhecidas, mas também já disse que o apoiou ao seu projeto. Não há aqui uma certa incoerência aos olhos dos adeptos e dos sócios do Benfica? De todo há incoerência, porque é precisamente isso que faz com que as minhas palavras não sejam incoerentes. O apoio é o projeto da Federação por tudo aquilo que são os dossiês que estão em cima da mesa para a modificação do futebol português, e onde o Benfica quer estar à cabeça e não quer estar fora desses dossiês, e daí ter sido um projeto que foi apoiado por todos os clubes da primeira e da segunda divisão, até porque era o antigo presidente da Liga, e muitos desses dossiês estavam a ser discutidos nas cimeiras de presidentes e, portanto, eram situações a serem resolvidas pela Federação,
que nós temos hoje na Federação era o líder da liga anterior que ouviu todos os lamentos das equipes. Mas o Rui Costa tinha essa expectativa. E neste momento é a pessoa que pode resolver esses problemas, ou pelo menos tem o compromisso com os clubes de resolver esses problemas. E problemas que são importantíssimos para o crescimento do futebol português e importantíssimos para o crescimento dos clubes portugueses. Mas o Rui Costa, o Rui Costa tinha essa expectativa na hora de apoiar o projeto de Pedro Proença. Mas arrependeu-se já de ter dado esse apoio? Não estou arrependido de apoiar o projeto e não vou separar, vou sempre separar as águas, sempre que, em termos daquilo que seja o Benfica ter que se lamentar por considerar oportuno lamentar-se de decisões institucionais, irá fazê-lo. Uma coisa não invalida a outra. Nós estamos a falar de um projeto para o futebol português e estamos a falar daquilo que são as necessidades do Benfica ou aquilo que o Benfica considera que está correto ou não está correto. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nem sequer se pode misturar. Nem sequer se pode misturar uma situação com a outra. Há muitos dossiês pela frente para resoluções do futebol português. Desde logo os seguros, o álcool no estádio, as apostas, os novos quadros competitivos, a centralização dos direitos. Portanto, há muito tema em cima da mesa para ser discutido e para ser resolvido. Não mais do que discutido, já foi discutido ao longo dos anos. Para ser resolvido. Ora, se esses lamentos foram feitos durante os anos que foram feitos na Liga, e hoje o Presidente da Federação era um antigo Presidente da Liga, está mais do que em condições de perceber aquilo que o futebol português precisa para modificar e para alterar. E foi dentro deste sentido que os clubes portugueses apoiaram este projeto. Não foi o Benfica, foi os clubes portugueses que apoiaram este projeto. Tudo isso são medidas para melhorar o futebol português. Tudo isto são medidas para mudar o futebol português. Mas, o Benfica de qualquer maneira, não teve... E se olharmos para o passado do Benfica e recuarmos aqui no tempo, o Benfica não tirou dividendos nenhuns quando esteve fora das decisões todas. Não tirou dividendos nenhuns disso. Não ganhou em nada com Quando isso. É que isso aconteceu? Recordem-nos lá. Andem um bocadinho para trás e vocês vão perceber. Andem uns anos para trás e Benfica. Portanto, só pode estar a falar no mandato de Luís Filipe Vieira. Andem para trás e percebam isso. E, portanto, não há aqui nenhuma relação pessoal que me faça apoiar o que quer que seja, mesmo sabendo e respeitando e compreendendo que os sócios do Benfica não gostem ou tenham alguma coisa contra Pedro Proença, e eu percebendo isso e até percebendo que posso pagar por isso, eu estou aqui para defender os direitos do Benfica. Mas os sócios do Benfica só não compreendem para que o Benfica... E os direitos do Benfica, neste momento... esteja ao lado de Pedro Proença nessas alíneas todas para melhorar o futebol português, mas depois, por outro, não tenha isso correspondência, segundo as próprias palavras de Rui Costa, por exemplo, a seguir à final da Taça, em matérias tão ou mais sensíveis como é o caso da arbitragem. A arbitragem entrou um conselho de arbitragem novo agora. Todos os apelos que nós temos feito é para que o futebol português possa crescer. E este conselho de arbitragem que entrou agora, que é novo no futebol português, tem essa obrigação de verificar aquilo que não está bem em termos de arbitragem e melhorá-lo. E é isso que a gente apela, é sobre isso que nós fazemos todas as nossas críticas que temos feito, na esperança que o novo conselho de arbitragem possa pôr mais ordem naquilo que é o futebol português. Portanto, este suposto prejuízo do Benfica não tem nada a ver com o mapeamento clubístico a que aludiu recentemente o seu homólogo Frederico Varandas na Federação Portuguesa de Futebol. Essa é uma coisa que ainda é necessário explicar, que é oportuno que venha alguém explicar como é que esse mapeamento foi feito e como é que... Mas acha que há mesmo um mapeamento? Se há um mapeamento, é importante que todos os clubes saibam, não um presidente que houve pelo menos um encontro, que divulgue isso, supostamente, entre Frederico Varandas e Pedro Proença. Sim. Isso só por si já encerra alguma gravidade? Não, porque há encontros com todos os presidentes com o Presidente da Federação. Sim, mas se for para discutir coisas como o mapeamento... Mal era se assim não fosse, se os clubes não reunissem com o Presidente da Federação. Agora, é um dado que, mesmo que seja feito, nunca poderia ser apresentado por um presidente de um clube. A ser feito, tinha que ser apresentado pelo Presidente da Federação, e vamos ver e perceber como é que esse mapeamento foi feito. Quer perceber isso e quer perceber também se há um manto verde na Federação Portuguesa de Futebol? Eu quero que o Benfica seja respeitado. Eu não me preocupo se as pessoas que estão na Federação ou na Liga sejam mais Benfica ou mais Sporting ou mais Porto ou mais Braga ou mais Estrela da Amadora. Aquilo que me preocupa é que o Benfica seja respeitado. Porque o facto de eu ser de um clube não significa que eu não seja uma pessoa séria e uma pessoa honesta. E, portanto, aquilo que o Benfica quer é ser respeitado e tudo fará para ser respeitado. Portanto, o Sporting não manda nisto tudo?
O Sporting manda naquilo que tem que mandar e o Benfica manda naquilo que tem que mandar. Estamos a falar em relação àquilo que foi os áudios da aposta da Supertaça, da Taça de Portugal. Depois, quando se acaba uma Taça de Portugal daquela maneira, a frustração é muita, porque foi um jogo muito marcante. Hoje estamos a falar de o Benfica ter ganho poucos títulos ou mais títulos, e esse título foi-nos completamente tirado. Rui, queria, antes de terminar, perguntar-lhe diretamente sobre o ato eleitoral do próximo dia 25. Poderemos ter uma segunda volta. A mesa da Assembleia Geral já prometeu a maior operação eleitoral de sempre. Tem alguns receios em termos de ambiente? Isto até indo ao encontro do início da nossa entrevista, é que o ambiente está mesmo muito quente e acha que isso pode criar problemas para dia 25? Não, eu acredito que não. Acredito que, de qualquer das maneiras, haverá a responsabilidade e a sensibilidade de todos os sócios a perceber que é um dia importante para a história do Benfica, mas que deve acontecer no máximo de respeito, na máxima tranquilidade, porque o que está em causa não é o candidato A, B, C ou D, mas sim o nome do Sport Lisboa. E neste momento estamos mais próximos de uma primeira ou de uma segunda volta? Não sei, não faço a menor ideia. Não tem sondagens a sua não tenho ligado a sondagens. Não há sondagens internas da sua lista? Não, até porque as sondagens que são feitas da maneira como são feitas e, portanto, não são... Não percebi. Quer explicar? Desde logo, aliás, isso já foi comentado. Houve aqui sondagens que foram comentadas até por quem organiza estas sondagens, a dizer que poderia ter havido até alguma coisa que não tivesse corrido bem. E depois, nessas sondagens, como bem se sabe, os sócios do Benfica, cada sócio tem um número de votos e, portanto, não foi nesse tipo de sondagem que andámos. E, portanto, não é um tema que me faça perder o sono, não é um tema que eu esteja preocupado. Eu continuo o meu caminho, como disse anteriormente, eu não sou só candidato, eu sou presidente do Benfica e, portanto, o meu trabalho diário continua a ser de presidente e, portanto, muito focado naquilo que nós temos na época desportiva e em todos os dossiês que temos pela frente. O Rui muda praticamente toda a sua lista e as caras das pessoas que concorrem a estas eleições, com a saída de algumas figuras do passado. Não vamos entrar por esse tipo de análise, sendo que o Rui sabe muito bem que foi acusado de ter mantido a trabalhar consigo figuras ligadas ao suposto vieirismo, mas o que é certo é que esta mudança também não é a assunção de que houve aqui muitas coisas que falharam a nível diretivo e também desportivo. Não. As mudanças no departamento de futebol já aconteceram há mais tempo. Mas é uma curiosidade. Se não mudasse, a pergunta teria sido: vai manter as mesmas pessoas? Como mudei, vai mudar por isto e por aquilo? Eu percebo que nestes cargos tudo aquilo que se faça seja descortinado e que nunca seja a situação positiva. Desde logo agradecer a todos aqueles que me acompanharam nestes últimos 4 anos, benfiquistas sérios, honestos e que estiveram sempre ao meu lado. A mudança foi-se fazendo paulatinamente, criando uma equipa que eu considero que seja melhor para o futuro do Benfica. Isso não invalida que não esteja grato. Mas não sentiu necessidade de mudar para se livrar desse rótulo? Não. Porque esse rótulo esteve bem colado durante 4 anos do vieirismo. Sim, mas nós podemos avaliar as situações como nós queremos. Porque as pessoas votaram sempre nelas também. Foram os sócios do Benfica que também votaram nessas pessoas no passado. Quer na altura de Vieira, quer depois na altura que eu entro como presidente. Portanto, parece-me até injusto estarmos a falar nesse tipo de situação. Agora, eu paulatinamente fui renovando as equipas do Benfica, consoante as necessidades que eu considerei para o Benfica, para estarem ao meu lado, e foi o que eu fui fazendo ao longo deste mandato. Já se imaginou, há bocadinho falou um bocadinho isso, já se imaginou a voltar a 26 de outubro à condição de militante de base do Benfica? Nunca me assustou essa parte, sempre me orgulhou. E, portanto, não é uma situação que me preocupe. Há uma garantia que eu deixo. É que no dia que eu deixar de ser presidente do Benfica, que acredito que não seja agora, mas no dia que eu deixar de ser presidente do Benfica, o meu benfiquismo não altera em nada. E não irei nunca, mas nunca na vida, prejudicar o Benfica ou o seu presidente, em que quer que seja. E sabem porque é que eu digo isto. Porque estar constantemente a procurar
criar problemas dentro do ao presidente ou aquilo que seja, é criar problemas ao Benfica. E desde o momento que eu deixarei de ser presidente do Benfica, a minha condição será de adepto, como sempre foi, e de apaixonado pelo clube, como sempre foi, e nada mais do que isso. Rui Costa, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês.